Trabalho aqui a gravação e já está gravando, tá? Então, galera, hoje a aula vai ser sobre administração de produção, tá? A disciplina de administração de produção. O tema hoje vai ser de manutenção produtiva total. Quais são os objetivos da aula de hoje? Vocês entenderem o conceito do que é TPM, manutenção produtiva total, tá? Aí eu vou descrever os 8 pilares da TPM, tá? E vocês vão conseguir também identificar os passos, né? Para uma implementação na empresa de vocês. Pode ser uma empresa produtiva, pode ser de serviço, pode ser um escritório, tá? E quais são os benefícios da TPM, tá bom? Deixa eu ver se alguém chamou. Não? Então tá bom. Vamos lá. No próximo passo aqui, tá? Qual é o conceito da manutenção produtiva total, tá? O termo TPM vem do inglês, tá? Total Productive Maintenance. É um método destinado de melhorias que, por meio de aplicação e técnicas de ferramentas adequadas, principalmente em sistemas produtivos, tá? Que é onde é mais utilizado. A gente utiliza muito isso em empresas, em fábrica, em indústria, né? Então, no sistema manufaturado é muito fácil, né, você encontrar a implementação, a atuação do TPM, tá? Mas também se encontra em sistemas administrativos ou de suporte, tá? Que possibilita que os objetivos sejam atendidos, tá? Então, a TPM ela pode ser aplicada em tudo que tem equipamento, tudo que tem máquina, tá? Tudo que de uma forma você precisa estar verificando, fazendo uma manutenção preventiva ou corretiva de alguma forma. Pode ser uma impressora, né? Pode ser um telefone, pode ser um computador. Tudo que tem um ativo, né, que você utiliza de um certo tempo, né, você pode estar implementando a TPM, tá? Para as meninas, acho que até é estranho falar de TPM, porque assim, você pensa em TPM, você vai falar, nossa, é um outro termo que a mulher conhece, né? E tem a TPM para a empresa, né? Que é aplicado no caso, em ativos, tá? Em equipamentos. Mas qual a estratégia da TPM? A estratégia dela é reduzir o uso e reduzir custos. Gente, tudo envolve dinheiro, tudo envolve custo, tá? Então, essas são as estratégias, tá? Visa o aumento da competitividade, tá? E a flexibilidade do processo produtivo. Porque assim, se você tem um equipamento, utiliza muito ele, né? Você usa muito ele, né? Só que você não faz nenhum tipo de manutenção, uma hora ele quebra e você fica sem. E aí o que acontece? Você para de trabalhar. E essa sua hora parada, os seus minutos parados, é dinheiro, né? Você está tendo um gasto. Então, assim, perto de outras pessoas que estão trabalhando continuamente, né? Que o equipamento não quebrou, você está para trás. Então, isso é um ponto que, se você implementa a TPM, você aumenta a sua competitividade, porque você não vai ter quebra, né? E você pode ter uma flexibilidade no processo produtivo, tá? Você consegue enxergar mais quais os equipamentos têm a sua disponibilidade, tá? Então, essas são as estratégias, tá? Até agora tudo tranquilo, gente? Prof, o seu PDF não tá aparecendo. Matheus, não tá aparecendo a imagem do PDF? Não? Então, peraí, deixa eu tentar. É que eu coloquei. Então, peraí, vou voltar. Compartilhar conteúdo. Vê se agora tá aparecendo, Matheus. Tá aparecendo? Vou até fechar isso aqui. Sem querer, eu perdi vocês aqui. Tá vendo? Tudo que é novo é complicado, né? Ah, agora sim. Nossa, que alívio, viu? Senão eu já ia ficar doidinha. Eu vou aqui voltar à apresentação. Vou voltar do início para vocês verem, tá? Porque vocês não tinham visto. Pronto, agora tá melhor. Agora eu vou conseguir também ver o rostinho de vocês. Deixa eu só colocar para cá. Tá dando para ver? A imagem, tudo bonitinho? Tá, vou voltar lá
para vocês poderem ver, tá? Aqui a tela, agora tá legal, agora vocês estão conseguindo ver, fico mais aliviada. Acho que vocês só estavam vendo a tela da reunião e vocês não estavam vendo os slides, tá? Mais bacana, vamos lá. Né? Eu falei dos objetivos, tá? Eu expliquei quais são os objetivos dessa aula, que no caso é para vocês conhecerem o conceito, para vocês conhecerem também o que é os 8 pilares da TPM e identificarem os passos para implementar e quais são os benefícios, tá? Falei o conceito da TPM, o que é um método que é destinado para melhoria, né? Onde você aplica técnicas, né? E algumas ferramentas adequadas para poder alcançar os objetivos, né? E quais são essas estratégias, esses objetivos, né? É a redução do uso e a redução do custo, né? Que é aquilo que eu estava explicando agora, né? Conforme, se você tem um equipamento que está funcionando sempre e você tem uma boa manutenção, né? O que você acontece? Você sempre vai ter vai ter um aumento de competitividade, né? Você vai estar sempre competitivo, porque você vai estar atuando, suas máquinas não estão quebrando, você consegue entregar tudo no prazo, né? E aí você tá à frente, né? E fora ainda que você vai ter um controle maior dos seus ativos, dos seus equipamentos, né? Isso é bom pra caramba, né? Você tendo isso, você sabe assim, putz, vou estar com aquele equipamento, vou estar com aquela impressora disponível para tal hora, né? Eu preciso imprimir tantas folhas que é para fazer apostila, né? Eu tô com aquele computador disponível, né? Vou colocar isso para manutenção, vou estar utilizando outro, né? E assim vai, você vai ter uma visão melhor do seu processo produtivo. Então, essas são as estratégias, tá? A questão, outro ponto também, né, da TPM é o que? A integração, né? A integração, em qual ponto? Ela integra toda a empresa. Toda a empresa, ela fica responsável também pela manutenção. Então, vamos dizer assim, eu trabalho no escritório, né? Eu não vou colocar o lado fabril, porque assim, nem todos trabalharam em fábrica, né? Mas vamos colocar em escritório ou mesmo na sua casa, né? Vamos dar um exemplo até da sua casa, né? Vamos dizer que aqui em casa, né? Vamos dar um exemplo da minha casa. Aqui tá a minha mesa, né? Tem o meu notebook, tem o meu fone, tem o meu mouse, né? Vamos dizer aqui que eu não entendo nada de computador. Não entendo de manutenção, não entendo de atualização, não entendo nada. Vamos dizer que nem eu estou trabalhando direto. Acordo 7 da manhã, 8 horas já começo a trabalhar, né? Já começo a trabalhar numa faculdade, paro às 18, aí depois às 19 já começo em outra faculdade, e assim vai. O meu computador não para. Então, assim, tem hora que ele fica sobreaquecido, né? Aí meu marido até fala, olha, você não pode ficar usando muito, você tem que dar uma desligada um pouquinho. Aí que faz? Da hora do almoço eu vou lá, desligo, para ele dar uma esfriada. E fica 1 hora lá, 1h12 desligado. Aí eu paro às 18, de novo eu desligo, né? Eu fico usando o celular. Aí, das 19 eu ligo ele de novo. Então assim, eu vou dando umas pausas. Aí chega o final de semana, o que que meu marido faz? Vai lá e atualiza, vai lá e dá uma verificada se tá tudo funcionando, se tem alguma coisa que precisa atualizar. Então, assim, esse tipo de manutenção frequente, né? Então, esses são os fatores que, tipo assim, sempre alguém vai estar olhando, alguém que entende, alguém que tem esse conhecimento. Quando isso é aplicado numa fábrica, né? Nós temos os operadores. Essa integração você está integrando quem utiliza a ferramenta. No caso, eu uso o computador. Eu tenho que ter essa habilidade, essa manutenção, saber como atualizar o computador, saber quais são as atualizações possíveis que ele necessita. Não utilizar ele muitas horas, ou não colocar ele no meu colo, porque é um notebook, né? E ele pode sobreaquecer, somente a placa dele, porque a placa fica abaixo do teclado. Então, assim, aí pode sobrer um aquecimento, pode queimar alguma coisa. São coisas que, tipo assim, que eu vou conhecendo e aí eu vou aplicando, eu vou cuidando, vou tendo uma manutenção, uma tarefa simples para que ele continue funcionando de acordo, para que eu possa estar trabalhando. Porque se agravar, vamos dizer assim, vamos dizer assim, apagou, né? O meu computador apagou, deu um problema no Windows e isso eu não consigo resolver, né? Porque já foge do meu conhecimento. O que eu faço? Aí eu chamo uma pessoa mais habilitada, que tem um conhecimento mais profundo no equipamento, para fazer a formatação ou verificar o que aconteceu com o Windows que não deu o boot no Windows.
Um exemplo, tá? Numa empresa, numa indústria, é a mesma coisa. O operador, ele conhece o básico. Ele é treinado para o básico, né? É para tarefas simples de manutenção, como limpeza, ele lubrifica, ele regula, ele troca uma lâmpada, um filtro, alguma coisa básica, né? Ele tem um relacionamento aqui com aquele equipamento que é como se fosse dele, então ele cuida com carinho. A mesma coisa é o meu computador, eu cuido com carinho desse computador. Então, eu faço com que o computador ele tenha uma manutenção básica, eu limpo o teclado, não deixo cair sujeira, não como em cima dele. Então, são coisas simples que a gente vai aprendendo. Então, essas tarefas simples, os operadores já têm essa integração, né? Não fica tudo a cargo da manutenção, a responsabilidade. É dividida essas tarefas. Então, as tarefas mais simples ficam para os operadores. Aqui tá tranquilo, gente? Vocês conseguiram entender essa parte? Tá? Se vocês quiserem falar no áudio, pode. Se vocês quiserem digitar, também pode, tá? Aqui no bate-papo, vocês podem digitar também, que eu fico acompanhando aqui, tá? Então, vamos lá, tá? Aí, já o setor de manutenção já executa as tarefas, né, na área mais avançada. Já entende da mecatrônica, né, que é a parte mecânica, elétrica, automação, enfim, né? Os engenheiros já fazem um planejamento maior, já é por trás, né? Eles planejam, eles projetam, eles desenvolvem equipamentos que necessitem de menos manutenção. Então, eles têm aquela visão macro, né? Quanto o pessoal da manutenção é mais micro, é mais para aqueles equipamentos que estão dentro da fábrica. E os operadores, mais micro ainda, que é só para aquele equipamento que ele utiliza. Só que é só isso? Não. As empresas hoje, elas pedem pessoas que são polivalentes, né? Que saibam de tudo um pouco, né? Então, é necessário ser polivalente? Hoje as indústrias estão pedindo muito isso. Então, essa parte da TPM, a TPM ela já envolve todos, né? Então ela já faz com que todos sejam polivalentes, todos façam de tudo um pouco, tá? Mas aí vamos para frente aí com mais. Peraí, que agora fica o chat aqui na frente e aí eu não consigo enxergar aqui. Vamos lá, tá? Em cima do slide, tá? E quais são essas habilidades que as pessoas que trabalham na área, né, Vocês estão me elas ouvindo aí? precisam ter? Tô te ouvindo. Conseguiu entrar, então? Ah, Beleza, consegui. Breno. Então, ótimo, Breno. Beleza, Tô gravando. Qualquer coisa perfeito. você vai ter acesso à gravação, tá? Perfeito. Tá, então vamos lá, gente. Então, voltando às habilidades. Na filosofia da TPM, todos têm habilidades. Todos. Ô, Breno, você só pode desligar o seu áudio, por favor? Vamos lá. Vamos continuar. Então, essas habilidades que a filosofia pede, elas são classificadas, tá? Essa classificação são classificadas em 5 fases, tá? Mas isso depende da empresa. Tem empresa que utiliza 4 fases, tem empresa que utiliza 5 fases, mas depende muito do tamanho da empresa e do tipo da empresa, tá? Pelo Serino, né, em 2018, ele colocou essas 5 fases de acordo com o grau de conhecimento e prática do colaborador, tá? Primeira fase, ele não sabe, não tem conhecimento nenhum conhecimento sobre o equipamento que ele vai utilizar, tá? A fase 2, ele conhece a teoria, quer dizer, ele estudou sobre aquele equipamento, ele conhece o princípio, a regra, mas ele nunca praticou. É a mesma coisa vocês, vamos dizer que vocês. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu pegar o meu celular, né? Vamos dizer, tipo, eu tenho iPhone, né? Eu tô acostumada a... Espera só um pouquinho, gente. Tem alguém que tá com o fone aberto. Tá, então vamos lá. Vamos dizer que, tipo assim, eu tô acostumada com iPhone, com iOS, né? Eu tenho uma prática, eu mexo com segurança, né? Nele, né? A única coisa que eu não consigo fazer é uma manutenção nele, mas tudo que é aplicativo que eu instalo aqui, tranquilo, eu consigo utilizar numa boa, né? Vamos dizer assim, se eu pego uma pessoa que nunca usou iPhone, eu vou entregar para essa pessoa para ela utilizar. Ela sabe, que existe o telefone, sabe como é que é, ela tem uma noção, mas ela nunca utilizou. Então ela não sabe nem como é que aperta aqui, ou ela fica perdida em alguns pontos.
é a mesma coisa, tá? O outro ponto aqui, ó, conhece até certo ponto, ó. Conhece, falta treinamento. Age na prática, ela vai por impulso, né? Desempenho, ela consegue se virar, mas ela conhece até certo ponto. Tem coisas que ela não conhece a configuração. Consegue com segurança, que é a quarta fase. Ela tem o conhecimento e aprendeu praticando. Vamos dizer assim, eu tô na quarta fase, tá? O 5, consegue ensinar. Tem total domínio e é capaz de explicar os porquês e ensinar. Aí já é uma pessoa que já, no caso, que trabalha numa assistência técnica, né? Ela consegue ensinar a utilizar o aparelho, ela tem uma técnica, ela só sabe desinstalar, instalar, programar de uma forma que eu não conseguiria, e até mesmo abrir o aparelho para poder fazer a manutenção dele. Então ela tem um domínio e ela pode ensinar esse domínio, né? Então essas são as 5 fases. Pode ser que dê para diminuir? Sim, isso depende muito da empresa. Assim, numa empresa, normalmente tem não sei se vocês já ouviram falar, tem uma matriz de responsabilidade, né? Ela é bem parecida com a matriz que eu vou mostrar agora para vocês no próximo slide, que é a matriz de habilidades, né? A matriz de responsabilidade mostra onde as responsabilidades que você consegue atuar dentro do seu setor, né? E o que você sabe, se você pode treinar essa pessoa. Já na TPM, nós temos a matriz de habilidades, tá? Essa matriz de habilidades mostra o nome do operador, né? E quais os processos ele está capacitado para operar, tá? O que ele tem domínio completo, tá vendo que aqui está mostrando, ó, 5 fases, tá? Não habilitado, em treinamento, habilitado, experiente e instrutor sabe fazer. Aqui, ó, tem 5 fases. E aqui, ó, mostra essas fases quando a pessoa ela é expert em algumas áreas e outras não, tá vendo? E aqui tem a área, o líder, a data. Aqui é um modelo simples da matriz de habilidade, mas tem outros tipos também. É como eu falei, você que determina essa legenda, tá? A sua empresa determina essa legenda, tá? Então, isso vai depender de empresa para empresa. Teve uma empresa que eu trabalhava que eram só 3 fases, tá? Não habilitado, em treinamento e habilitado. Só tinha essas 3 fases, né? Essa parte de instrutor, eles já não deixavam na parte da operação, mas era a empresa que eu trabalhava. Tinha empresas que eu trabalhei que tinha 5, tinha empresas que eu trabalhei que eram só 4. Então vai depender muito da empresa, tá? Então é só para vocês terem uma ideia de como é essa matriz de habilidades, tá? Mas por que tem todo esse controle que eu tô falando por trás? Por quê? Porque se você não aplica a TPM, né, nós temos perdas e são grandes perdas, né? Com a TPM você tem controle sobre essas perdas e você sabe o grau que a sua empresa que ela não consegue atingir. Você sabe se no caso, os seus equipamentos são muito antigos e quebra sempre toda hora, então assim, você sabe que tipo, não adianta mais aquele equipamento, mesmo utilizando, ele vai quebrar, né? Então assim, você está correndo um risco, e esse risco você sabe, você conhece, porque a sua engenharia já falou, olha, a gente precisa comprar um equipamento novo, a gente tem que substituir, né? Esse equipamento não dá mais. Por quê? Na hora que você pega um indicador, porque aquele equipamento não estava funcionando, porque ele quebrou várias vezes, você teve várias paradas de linha, o seu indicador vai mostrar? Que precisa estar na hora de trocar, ou é alguma peça, ou é o mau uso do equipamento, por algum motivo ele está quebrando toda hora. E esse indicador sinaliza, né? Porque a gente tem, na TPM, nós temos alguns indicadores que, conforme você vai fazendo manutenção, você vai enxergando, né? Os problemas que acarreta a sua produção, os problemas que você tem, né? Se é setup, né? Vamos dizer assim, o que é setup, professora? Vamos dizer assim, eu estou trabalhando nesse computador aqui, estou fazendo uma operação. Aí eu termino de fazer essa operação, aí vem uma outra pessoa aqui, ela tem um tempo de instalar um outro aplicativo para eu começar a operar esse aplicativo. Vamos dizer que nessa instalação, ela demora 20 minutos para instalar o aplicativo e eu inicio, aí ela tem que me explicar como usa o aplicativo e eu começo a operar depois de 1 hora.
né? Esse tempo de setup, ele é a iniciação da instalação do aplicativo até eu começar a operar com perfeição. Então, esse tempo de parada, né, é contado na produção, tá? A troca de uma ferramenta para entrar um novo produto, isso é chamado de setup, tá? Ou ajustes, porque às vezes você começa a produção, o cara que trocou a ferramenta, ele fez um ajuste. Só que aquele ajuste, as peças ainda estão saindo com defeito, estão saindo com uma má proporção. Aí você tem que ir lá e ficar ajustando até sair a peça com perfeição. Isso é uma perda também. Isso aqui também é controlado em indicadores, tá? Perda por ociosidade ou pequenas paradas. Vamos dizer assim, que a gente teve uma parada para reunião. Ou a gente teve uma parada, né, por, vamos dizer assim, faltou matéria-prima. Nossa, faltou matéria-prima e por esse motivo a gente teve que parar. Algum problema, a gente teve uma ociosidade que aquela máquina ficou parada por um certo tempo. Isso também é controlado, né? Isso é tudo, todas essas perdas aqui que eu vou citar são todas, gente, todas. Deixa eu voltar aqui. Quero voltar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Só para isso tudo aqui, ó, gera custo. Então, a estratégia de você instalar, de implementar a TPM, é para reduzir o custo. Se você não implementa, gera um custo enorme, né? Você gasta muito dinheiro com isso. Então, essas perdas aqui, todas geram custo. Tudo custo para a empresa. Então, vamos lá. Quarta perda, perda por redução de velocidade. Aquele equipamento não tá bom, né? Tipo uma máquina nova, uma máquina mais antiga. A máquina mais nova, mais atual, mais atualizada, ela é mais rápida. A mais antiga, ela é mais lenta. Pode produzir, mesmo assim, pode produzir muito bem, com perfeição. Mas a velocidade, em questão de quantidade, lógico, a mais nova vai produzir muito mais. Vamos dar um exemplo. O que que eu posso dar de exemplo? Posso dar de exemplo o meu forno, né? Vou dar um exemplo do meu forno do fogão. Eu tinha um fogão mais antigo e ele era muito lento para assar um bolo. Muito lento. Nossa, tipo, você tava dizendo na receita que era de 30 a 40 minutos, o meu bolo demorava de 1 hora e 10. Aí eu fui lá e gastava muito gás. Fazia o bolo, uma beleza, mas em compensação o gás e o tempo que eu ficava esperando era horrível. Então o que que eu fiz? Comprei um novo fogão. O que que ajudou? Excelente, faz no tempo e não gasta tanto gás, né? Então isso aqui, ó, essa quarta perda aqui é um exemplo que eu dei besta assim, mas é o que ocorre nas empresas. São indicadores que você percebe. Eu percebi no bolso, tá? E também na fome. Quinta grande perda, gente, de defeito e retrabalho, né? Vamos dar um exemplo aí de retrabalho. O cara começou a produzir a peça e vamos dizer que assim, a peça, ele não verificou a quantidade, foi produzindo e a peça deveria sair com 5 furos. Começou a sair só com 4. Por algum motivo, na hora da prensa bater, ela não estava prensando muito de um lado. E aí ocasionou que aquele outro furo não estava saindo. Isso é um defeito. Isso vai ser um retrabalho que você vai ter que usar mais matéria-prima para produzir mais peças. E, lógico, essas peças que foram produzidas, você perdeu, tá? Outra grande sexta perda, a perda de rendimento no início da produção. Lembra que eu falei aqui do setup? Então, quando a gente vai fazer aqueles ajustes, a gente tem uma perda de peças para ajustar. Essa perda aqui também ela é medida, né? É uma coisa que você perdeu por falta de qualidade da peça, né? Só o tempo de ficar fazendo ajuste, você está perdendo matéria-prima e está perdendo material. Aí nós terminamos aqui as 6 grandes perdas, né? Todas essas perdas aqui, gente, são, assim, eu acho que não lembro quais os slides que a gente comentou, que eu estava falando, eu falei alguns indicadores. Eu acho que foi na última aula que eu falei desses indicadores. Oi? Tem alguém falando? Não? Então, beleza. Então, desses indicadores que eu comentei, né? Esses indicadores
tem alguns pontos aqui, que é a quebra, rendimento, velocidade, né, entre outros. Mas todos esses são utilizados na manutenção. Por quê? Ele mede o desempenho do equipamento. E esse desempenho é muito importante para você saber até quando você vai estar utilizando. Foi na última aula mesmo que a gente estava falando dos tipos de manutenção que nós temos. Em cima desses indicadores é que nós sabemos quanto que a gente vai ter que fazer manutenção preventiva, quantas corretivas nós fizemos no ano, e assim vai. Esses levantamentos, em cima desses levantamentos, a gente consegue fazer o levantamento dessas perdas. E assim, é triste até, porque se você não tem um controle disso, né, a sua empresa perde muito dinheiro. Eu acho que o Alex estava dando um exemplo na última aula da impressora, que ele trabalha com, o setor que ele trabalha fatura as notas. E sem impressora, ele não consegue imprimir as notas para poder mandar pelo motorista. E isso é muito ruim, né? Porque eles terceirizaram a manutenção da impressora. É ruim, por um ponto é bom, né? Que você está terceirizando essa parte. Por o outro, é que você fica sem equipamento. Né? Você não tem equipamento ali. É o que ele tem que fazer, ele tem que sair do setor dele e ir para um outro setor para pegar a impressora emprestada até o tempo que a impressora volta depois de arrumar. E parece que esse tempo demora 48 horas, eu não me lembro ao certo. Mas é muito tempo, são 2 dias esperando uma impressora. Então, são coisas que, assim, nesses indicadores você vai levantando, né? É só para vocês terem uma ideia dessas perdas, tá, gente? Acho que todo mundo, acho que tem uma ideia de o que é ficar com o equipamento, seja dentro de uma empresa, seja dentro de casa, sem a utilização porque ele quebrou, né? Então, é só para vocês terem uma ideia desse custo, tá? Aí temos aqui um indicador, que esse indicador ele mede a eficiência, tá? É um indicador global, né? Deixa eu só tirar aqui o quadradinho aqui. É um indicador global de equipamento que mede a eficiência do equipamento, tá? Ele mede, né? Nesse indicador, ele vai verificar a qualidade, que é quando um produto está de acordo com o que é esperado ou exigido, tá? Na parte da qualidade, gente, é aquele exemplo que eu falei do meu forno. Tá? O meu forno é de excelente qualidade, né? A performance dele, ele alcança mesmo o resultado que eu quero, né? E a disponibilidade, né? Ele, tipo assim, como eu posso dar o exemplo do meu forno nesse ponto aqui? Ai, meu Deus do céu. É que ele tá novo, né? Então, ele tá em excelentes condições e ele consegue executar mesmo o que ele promete, né? Então, assim, num equipamento, numa máquina, quando você mede o indicador de eficiência, você vai avaliar todos esses pontos aqui: a qualidade, a performance e a disponibilidade. Esses 3 pontos é que mede a eficiência, tá? Isso. Tá. A Pamela, você pediu um negócio aqui que é a primeira vez que eu utilizo aqui, então só vou fechar um pouquinho, tá? Então, a TPM é esses pontos aqui, tá, gente? Deixa eu só usar aqui rapidinho, tá? Só para vocês terem uma ideia até onde a gente estava, tá? Ó, voltando aqui um pouquinho, o conceito, tá? Porque agora eu vou entrar nos pilares, tá? Quais as estratégias, tá? Se não me engano, tem umas questões lá nas perguntas que eu coloquei para vocês que está perguntando sobre as estratégias, tá? Essa parte dos operadores também tem uma questão lá, tá? Que fala sobre isso, tá? Sobre a manutenção e engenharia, tá? As habilidades, tem uma questão lá também que pergunta das habilidades, então vocês têm que prestar muito bem atenção nisso, tá? Matriz de habilidades e as grandes perdas. Eu não coloquei nenhuma questão sobre isso, tá? Porque até eu não aprofundei tanto essa parte de indicadores, então por isso que eu não aprofundei, tá? Essa parte do indicador, que na última aula já tinha começado, eu estou só finalizando porque esse indicador aqui, ele pede na parte mundial lá dos ISOs, tá? E agora a gente vai entrar na parte dos 8 pilares, tá? Essa manutenção produtiva total, a TPM, ela surgiu no Japão, em 1970. A intenção era só eliminar desperdício,
tá? E aí tem um bom desempenho dos equipamentos, reduzir a quantidade de interrupção na produção, que no caso a parte de quebra, né? E mudar a parte de habilidades funcionários, que é o quê? Quer dizer o quê? Fazer a capacitação desses funcionários. Então, eles estruturaram a TPM em 8 pilares, tá? Visando o quê? A eficiência produtiva, tá? Quais são esses pilares aqui, gente, ó? A manutenção autônoma, que é o quê? Sabe aquela parte da gente capacitar todos os operadores? É isso aqui. É criar a capacitação, a competência, né, e habilidade desses operadores, tá? A manutenção planejada, que é a parte da quebra zero, né, onde você mede a eficiência e eficácia. A manutenção da qualidade, que é no caso aquela parte, lembra na hora que a gente está produzindo, na hora que a gente está produzindo, né, faz o setup e começa a produzir as peças com defeito, até fazer os ajustes certos. Isso aqui é a parte da manutenção da qualidade. Então, a gente vai visar, né, essa parte de zero defeito, zero retrabalho, tá? As melhorias específicas, tá? As melhorias específicas aqui, né? No caso aqui, é a parte de reduzir aquelas perdas, aquelas 6 perdas que a gente estava citando aqui, tá? Dentro dos ativos, tá? O controle inicial, tá? O controle inicial é o menor tempo de introdução de novos produtos e equipamentos em processos. Então, assim, a partir do início, do controle inicial do equipamento, né? Então, você quer reduzir o setup, reduzir os ajustes, esse tipo de coisa. Educação e treinamento. Essa parte aqui é a capacitação contínua, tá? É onde nós visamos aqui, pô, eu vou fazer a parte de capacitar os meus operadores, mas vou parar por aí? Não. Quero educar eles e treinar eles, eu quero ver eles em outro nível. Ó, hoje eu tô aqui, depois eu vou estar aqui, depois eu vou estar subindo, vou aprendendo cada vez mais. Então, é isso que a empresa vai visar. A parte de segurança, a parte de segurança, saúde e meio ambiente, tá? Que isso é a parte de zero de acidente, tá? A parte de zero, não contaminar o meio ambiente, então saber aonde destinar o lixo corretamente. E a parte administrativa, né? Que é a parte que você não vai perder o potencial dos seus colaboradores, tá? Ou do seu processo, tá? Então, esses são os pilares, tá? Aqui eu coloquei mais ou menos o resumo do que eu expliquei, e aqui são os pilares. Eu acho que coloquei um monte de informação dos pilares aí. Essas últimas 3 semanas é o que vocês mais leram. Acho que vocês devem estar de saco cheio de escutar de TPM. Toda vez que vocês vão ler sobre manutenção, fala em algum ponto, vai falar de TPM, tá? Mas é importante saber, porque isso aqui não é só na empresa, na indústria. É como eu falei antes, pode ser, desculpa, gente, pode ser aplicado tanto no administrativo, pode ser aplicado na sua casa, pode ser aplicado em vários lugares. Então é importante saber esses 8 pilares aqui, tá bom? Beleza, gente? Gente, eu tô falando muito rápido. Deixa eu ver aqui um negócio. Vocês escreveram aqui, Matheus, prof, é o tipo de pandemia, né? Porque diversas empresas tinham Note, porém não tinham programas VPNS, nem manutenção necessária. Aí, quando tudo isso começou, o produto estava disponível, porém o TI teve que ver a qualidade, performance e disponibilidade para todos. Exatamente. Isso é um belo exemplo, né? Na minha empresa mesmo, na escola que eu trabalho, a gente teve todo mundo, tipo, naquela semana que o governador falou, olha, foi decretado para todo mundo ficar em casa, né? Nossa, minha escola ficou louca, 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 louca. E agora? E todo mundo, cada um tinha seu notebook. Só que o notebook, gente, tem um cadeado preso na mesa para ninguém levar para nenhum lugar. E aí, o que aconteceu? Né? Foi decretado aquele dia lá, dia 22, 23, foi 23. E naquele dia, todo mundo tinha que assinar a fichinha, né? Que tá levando um ativo de responsabilidade para fora da empresa. E eles tinham que mudar desbloquear essa VPN aí, para que a gente pudesse utilizar o Wi-Fi em casa.
Eu acabei nem pegando o computador da empresa, né? Como eu tinha note em casa, eu falei, ah, eu vou usar o meu. Besta eu, né? Deveria ter pego da empresa, né? Que pelo menos eu não gastava o meu. Mas eles tiveram que ver essa parte também. Se todos os computadores tinham os aplicativos de segurança, antivírus, se viam que estava tudo conforme, estava tudo instalado bonitinho, antes de liberar. Então, assim, no meu setor tem 15 pessoas, né? 15 professores. Imagina os 15 professores lá na fila esperando o computador tá sendo liberado. E ninguém querendo ficar na fila, ninguém querendo ficar do lado de ninguém, por causa com medo de se contaminar por causa do coronavírus. E assim, até de respirar o ar, sabe? Era muito engraçado, mas a gente passou por isso. Mas é um bom exemplo, eu gostei, Matheus, valeu pelo exemplo aí, tá? Aí aqui já entra a parte da implementação. Essa implementação do sistema envolve preparação, início, implantação e aplicação contínua. Aplicação contínua é a parte que, tipo assim, você implementou. Isso serve para qualquer tipo de ferramenta, gente. Você implementou, mas você tem que fazer a aplicação contínua, porque tem gente que para depois de aplicar. É sério, né? Eu lembro que eu apliquei o 5S na empresa que eu trabalhava, falava, vamos manter isso aqui em ordem. Gente, se não ficava no pé, não mantinha em ordem. Tinha que toda hora estar reaplicando, continuamente brigando. Gente, cadê a identificação? Não tá limpo isso aqui. 5S não era aplicado. Então, assim, esses pontos aqui da implementação, eu coloquei um vídeo lá no EAD, explicando, coloquei um vídeo do Telecurso 2000, explicando bonitinho toda essa parte aqui. Eu até disponibilizei aqui, ó, para vocês também, até no slide. Se vocês quiserem, tiverem com dificuldade de ver no EAD, vocês podem ver no slide aqui que eu vou disponibilizar para vocês, tá? É muito bom esse vídeo, ele explica muito detalhadamente como essa implementação, com uma visão de exemplos mesmo, né? E isso vai ser bacana se vocês assistirem. Eu não vou colocar aqui, eu não vou rodar aqui, porque aí vocês vão assistir em casa depois, tá bom? E aí, quais são os benefícios? Gente, ó, tem uma pergunta lá que eu coloquei que está relacionado aos benefícios tangíveis e intangíveis, tá? Quais são os tangíveis? Todo mundo sabe o que é a diferença de tangível para intangível, né? Tangível é quando a gente consegue sentir, pegar, tá? Intangível você não pega, né? Você não consegue tocar. Você sente. É igual você chegar na sua casa, né? E você sente aquele cheiro de limpeza, de produto de limpeza, limpeza, que alguém passou o pano, né? Você sente o cheiro, você não viu, né? Mas você sente que tá limpo. Você sabe que é um ambiente limpo. É esse tipo de coisa, tá? Então, esses benefícios tangíveis e intangíveis. Vou ler para vocês aqui o que são tangíveis. O aumento da produtividade líquida, você enxerga em números, né? A questão da produtividade, a redução de paradas, o aumento de eficiência, a redução de defeitos no processo, tá? A redução das reclamações dos clientes, que isso está no indicador, a redução dos custos da produção, o aumento das sugestões de melhorias por parte dos funcionários, essas sugestões, pelo operador estar tá ali, né, ele operando a máquina, ele cuidando da máquina, ele vai sugerir melhorias para aquela máquina produzir mais, tá? Para ela ter uma boa performance. Isso acontece real, isso é provado, tá? Benefícios intangíveis, que aí já é aquela parte que eu falei do sentimento. O funcionário cuida melhor do seu equipamento. A autoconfiança e a atitude dos colaboradores. O local de trabalho mais limpo e organizado. A imagem de uma companhia mais organizada. Você entra na empresa, ou você tem uma visita, entra na empresa, você consegue ver a parte da organização. Nossa, que empresa organizada, que empresa limpa, né? A tendência do número de pedidos, né? Então, assim, a parte do marketing, né, que vem até do próprio funcionário, falando, a minha empresa ela é organizada, né? Você pode comprar da minha empresa. Então, esse tipo de coisa, esse sentimento você vê, né? Então, assim, esses são os pontos, né, que é o objetivo da aula, que a gente tinha falado no início, né? Qual era o objetivo da aula? Era vocês terem um entendimento do conceito, tá? E a aplicação dessa TPM, vocês aprenderem quais são os 8 pilares e saberem identificar a implementação e os benefícios. A implementação da TPM tá no vídeo, né? Eu não vou pôr o vídeo aqui para rodar para vocês, que senão vocês vão ficar aqui assistindo o vídeo comigo, né?
E aí é até chato para vocês, né? Mas, gente, é mais ou menos isso. Tipo, essa semana o material que eu deixei disponível, eu vou até. Esperar aqui. Eu vou até dar uma parada daqui. Vou parar de compartilhar minha tela para poder todos verem. Eu coloquei lá disponível na tela, lá nas aulas de vocês, eu deixei disponível lá, né, um infográfico que mostra a parte dos 8 pilares. Deixei um conteúdo do livro, que tudo isso que eu expliquei para vocês hoje, né, é o que está no conteúdo do livro, tá? A dica do professor, eu coloquei lá para vocês. O mesmo vídeo que está no slide é o vídeo que está lá na dica do professor, que é sobre a implementação da TPM. Na prática, né, eu deixei um exemplo, só para vocês terem um conhecimento. Um exemplo de uma moça que eles implementaram a TPM na empresa delas e o que ela sentiu, quais foram os números que ela percebeu de melhoria, né? Foi depois da implementação de um ano, né? Eles fizeram um projeto de um ano e nesse um ano, qual foi o sentimento que ela teve em relação às melhorias. E aí depois lá no Saiba Mais, eu coloquei lá para vocês mais uns fundamentos sobre a TPM, coloquei um estudo de caso, né, sobre a TPM voltado para manutenção autônoma, que é no caso de capacitação dos, dos funcionários, né, e a aplicação da gestão produtiva total, né, numa gestão de ativos de uma empresa de distribuição de energia elétrica, que é um outro estudo de caso. Então, assim, seria bacana se vocês quiserem se aprofundar sobre isso, derem uma lida nesse Saiba Mais, que é bem bacana, vocês vão conhecer um pouco mais sobre como aplicar isso em exemplos reais em outras atividades ou outros segmentos, tá? Deixa eu ver aqui. O Jean, eu não tinha conhecimento dessas aulas em AD. O Matheus que me passou hoje via WhatsApp. Jean, você está na sala de administração de produção? Lá na disciplina EAD? Você tá na sala lá, EAD? Porque eu passei mensagem para todo mundo, tipo assim, deixei disponível lá no mural de avisos, né, o link do Hangouts, que a gente tem conversado muito pelo Hangouts. Hoje é a primeira vez que a gente está utilizando o Cisco, né? Beleza, tá na sua grade. Tá, não, tranquilo, Jean, mas eu passei até mensagem, não me lembro, teve alguém até que me mandou um print, tipo, professor, eu recebi sim a mensagem. Assim, porque eu tenho mandado os comunicados, eu mando tudo pelo EAD, né? Porque eu tinha pegado os e-mails de vocês e eu tinha incluído todos no Hangouts, né? E aí a gente estava conversando pelo Hangouts, muitos alunos até acessavam, me jogavam perguntas lá no Hangouts e eu estou respondendo por lá, né? Ou quem está me mandando perguntas lá no EAD, eu também estou respondendo por lá, né? Só que lá é um pouco limitado, que lá você não consegue ver imagem, né? Às vezes a pessoa está com uma dúvida numa questão, ela não consegue explicar aquela questão, ela me dá um print na questão assim, e manda no Hangouts, né? Então, assim, as aulas mesmo, eu vou fazer por esse aplicativo, que ele é melhor, ele dá para gravar, né? E no caso, assim, as dúvidas você pode mandar no Hangouts, que aí a gente consegue atender você com mais facilidade, né? Mas tudo bem, mas em questão de comunicação eu passei lá no EAD sim, né? Agora eu não sei se vocês estão abrindo lá a parte do chat para poder ver a conversa que eu mando as mensagens lá, porque eu mando por lá, Jean. Depois você dá uma olhada lá, qualquer coisa, se você não estiver recebendo, tem que passar para o TI para ver o que está acontecendo, né? Mas depois eu vou até dar uma olhada nas minhas conversas para ver se tá certinho lá, porque eu, se não me engano, para todo mundo, eu tenho até conferido assim para ver se tá chegando mesmo, tá? Mas obrigado pelo toque, que aí eu vou ficar mais espertinha nesse ponto. E o que mais? Eu acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida, gente? Eu sei que às vezes eu falo muito, às vezes eu repito muito e não deixei vocês falarem nem um minuto, né? E se vocês quiserem tirar alguma dúvida agora, vocês podem liberar o microfone ou mesmo o vídeo, e aí vocês podem estar
jogando as perguntas aí para para eu poder auxiliar vocês. Nenhuma pergunta? Tá todo mundo zero bala? Eu sei que vocês estão zero bala mesmo, que eu tenho acompanhado lá as atividades de vocês e vocês estão. Ah, gente, em falar nisso, tem algumas pessoas, eu não sei se são vocês, tá? Que têm entrado nas questões e todas as questões eu coloco o tempo de para realizar a questão, né? Tipo assim, na hora que você vai abrir o questionário, os exercícios, eu deixo o tempo de 1 hora para você responder os exercícios. E tem pessoas que estão entrando no questionário e o contador está contando. Se ele termina 1 hora e você não respondeu nada, ele te zera, né? Teve algumas pessoas que eu vi que zerou por causa desse computador, que a pessoa abriu, só abriu e viu. Eu fui lá e excluí a tentativa. Então aí vocês podem entrar lá depois e responder de novo, tá? Mas eu só tô excluindo de quem realmente entrou, só visualizou e saiu. E o contador ficou lá contando, tá bom? Então eu fiz isso em alguns casos, depois vocês dão uma olhadinha lá, porque se você fosse tentar responder de novo, vocês não iriam conseguir, tá? Porque ele mostra que você já fez a tentativa, tá bom? Dúvidas? Matheus, Amanda. Amanda, é a primeira vez que eu a vejo. Anderson, Jean, o Marcos. Ô, Marcos, tá aí, que legal. Marcilene tá aí, a Pamela e a Rayane. E o Breno também. E aí, vocês estão com dúvida ou não? Se vocês não quiserem falar e quiserem colocar no chat, podem colocar no chat. Oi? Pra mim tá ok, tá? Foi bem explicado hoje a matéria. Pra mim tá ok. Ô, Anderson, beleza, que bom que eu consegui Bem, auxiliar aí no seu conhecimento. sim, bem explicado aí, parabéns. Beleza, Anderson. Ó, é a primeira vez que eu gravo, tá? Nas outras aulas não teve gravação, então por isso que eu não tenho, só tem os slides que eu deixei disponibilizado lá no fórum, tá? Mas a gravação hoje, de hoje, eu vou colocar lá no, vou disponibilizar lá a gravação de hoje, eu vou disponibilizar lá no EAD para vocês. Eu entrei lá no EAD e eu vi sua mensagem lá. Na verdade, Ai, fui viu? eu que não tinha visto. Que bom, Ah, não, mas tá bom, sem problema. Importante é que você recebeu, que senão eu já ia falar com o Eduardo, lá do TI, e falar, mano, tem gente que não tá vendo as mensagens. Eu já ia ficar desesperada. Mas então Eu tá entrei bom, que agora. bom. Referente às atividades, se eu não me engano, teve uma que eu entrei só por curiosidade para ver se era difícil e saí. Aí depois eu fui tentar fazer e eu não consegui. Ah, então, ó, Jean, faz o seguinte, você tenta de novo, vê se você consegue entrar, né? Mas se você entrar agora, tenta responder, tá? Porque eu excluí a tentativa. Eu olhei várias lá. Eu peguei, excluí a tentativa e aí eu habilitei para você tentar de novo. Tá. Ô, professor, uma dúvida. Hum, Com essa pandemia aí que a gente tá, a gente sabe que a gente está se readaptando até para tudo, não só na escola, né, nossa. na faculdade, mas para a vida. Como serão as provas? Caso o governador João Dória, como é que fala? Se ele for prorrogando esse prazo do que a gente não possa ter Olha, aula, né? olha, eu vou ser sincera para vocês, assim, assim, a gente tem participado de bastante live, bastante fórum, tudo via web, né? E com todos os professores de todas as redes, né? Tanto particular, tanto privado e tanto pública. E a previsão é que esse ano nós não vamos retornar às aulas, né? É provável que vai ser esse ano todinho em EAD e o ano que vem nós retornemos ao presencial, né? E aí provavelmente as aulas, as provas serão online, né? Não serão de forma presencial, não. Assim, eu não sei como é que é a Fainan. A Fainan, ela vai eu não sei como é que a Fainan vai se portar nesse ponto, né? Mas, assim, eu já estou me preparando para a forma online mesmo da prova,
né? Aí a gente vai fazer alguma coisa de alguma forma, tipo, com câmera, né? Tipo assim, seja você mesmo, é tipo, você vai, só pode fazer a prova se a sua webcam estiver ligada, eu conseguir ver que é você, tá? Ter uma conferência que nem outros meios a gente consegue fazer dessa forma, mas aí eu não sei como é que vai ser na Fainan. Na faculdade que eu tô atuando, na outra faculdade do Grupo do Irmão, a gente já tá vendo esse lado, e aí a prova vai ser tipo, vai ser web, todo web, só que a câmera, ela tem que estar ativada. Na hora que você estiver fazendo a prova, eu preciso ver que você está fazendo a prova. Se em algum momento, e você não vai conseguir abrir outra tela, se você abrir alguma outra tela sem ser o da prova, né, a prova fecha automaticamente e você zera. Né? Então, são atitudes que, tipo assim, lá no outro grupo que eu tô trabalhando, a gente tá já se planejando para dessa forma. Não sei como é que vai ser da Fainan, né? Mas provavelmente isso vai ser via web mesmo, Ah, bacana, bacana. tá? Mas Foi só uma dúvida. eu não sei ainda, porque a Fainan, ela tá, assim, ela tá um pouco atrasada até nesse ponto, né? E até nós, professores, a gente tá com um pouco de dificuldade, porque a gente o Tiago ele tem falado para nós, para a gente já pôr na atividade, já colocando as notas, tudo, mas a gente não tem nenhum planejamento como vai ser junho. A única coisa que eu sei é que ele falou para a gente assim, na última reunião, ele falou que é para a gente obedecer o calendário. Então, se for obedecer o calendário, as provas vão ser na primeira semana, segunda semana de junho. Entendi. Na nossa. Para complementar a nossa nota, a gente tem 3 atividades que é valendo 1 ponto. Na verdade, a gente tem 3 notas, 3 pontos que é de atividades complementares, que pode ser diversas atividades que vai equivaler a 3 pontos. E a gente tem a nossa P que vale de 0 a 7. São Essas notas. 7 pontos da. É 70% da nota da prova, né? E 30% das notas das atividades, né? Isso, dessas atividades já começou, a gente já perdeu algum ponto, eu tô meio perdido, sabe? Então, Jean, as atividades estão todas postadas lá no EAD, pelo menos as minhas, né? Que são das minhas disciplinas. Já postei todas as atividades lá. Cada aula eu posto de 1 a 2 atividades, né? Um estudo de caso e um exercício de 5 questões de múltipla escolha. Essas atividades estão lá para aprofundar o seu conhecimento, né? Se você não fizer, é isso que eu acho estranho aqui na Fainan, né? Que só vale 30%, né? Porque não ajuda em nada, né? Se você for ver, 30% não ajuda em nada, mas assim, se você tirar 4, né? É 4 não, 2 na prova, você já passa, né? Mas você tem que ter feito todas as atividades. Aí é Entendi. esse ponto que é meio ruim na Fainan, desse ponto, mas assim, essa configuração das notas ainda vai ser feita, né? Eu só tô colocando as atividades lá, já coloquei todas, prorroguei o prazo para o dia 15 de maio, né? Porque a galera tudo me Isso. pediu, eu fui lá e prorroguei. E tem algumas atividades que eu postei agora, eu já tô jogando pro dia 31. Então, assim, dá uma olhadinha lá. Se você tiver alguma dúvida nas atividades, você me questiona, eu te auxilio, né? Tem até o link lá do Hangouts, você pode entrar no link lá e aí você pode conversar direto comigo, que aí manda um print da tela e aí eu te auxilio. Ah, tá, já. Muito obrigado, viu, professora? De nada, precisando, tamo junto aí. Deixa Tamo eu junto. ver Ah, que. Pode falar, pode falar. É que o todas Matheus, as ele. aulas vai ser agora. Todas as aulas agora vai ser via conferência no horário, seguindo o horário da aula, da grade? Sim, 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 sim. Pelo menos as minhas, sim. Ó, não, Tá? tá, já. Porque essa é a nossa quarta aula já, né, via web, né? É a primeira que a gente está gravando, né? Mas já é a nossa quarta aula já. Entendi. Não sei se vai auxiliar os demais alunos aí. Eu vi que você estava falando da TPM, né, de manutenção. Sim. E eu trabalho no departamento de manutenção, né?
Que Hoje eu. bacana! Você pode, olha, uma alma que pode explicar melhor, aprofundar melhor aí como operante. Nos conte aí. Inclusive, neste momento, está tendo uma live da empresa Ingitelis. Eu não sei se você tem conhecimento dessa empresa. Tenho, eu até postei uns vídeos lá. Na aula passada, tem um material que eu postei uma porrada de vídeo dele, né, explicando E sobre os cálculos de indicadores. se vocês tiver a oportunidade de, acabando a aula aqui, e entrar no site deles e conferir essa aula que está sendo ao vivo, é especificamente com um especialista de TPM. Você não sei se ele é Eduardo, me fugiu agora. Ah, eu sei, eu acompanho ele. Vira e mexe, eu acompanho. Deixa eu ver aqui no. Tá no YouTube agora? Vou até entrar agora para ver. Só para dar uma olhada que você falou. Deixa eu ver se eu tirar o som aqui. Ah, eu tô vendo ele aqui. Ah, é ele mesmo. Ah, é ele mesmo. Eu peguei vários vídeos. Nossa, eles são muito bons. Eu tenho acompanhado eles. Eu vou até mandar o link pra galera agora. Peraí, pessoal, vou colocar o link aqui para vocês. Todos. Acho que todo mundo, se o pessoal leu o slide da última aula e viu os vídeos, vão lembrar dele. Eu mandei até o Ah, ele link é muito. agora aí para você. Ele é muito bom. Assim, eu conheci por um acaso um amigo meu que trabalha com a gestão de transportes, né? Ele faz lives voltado para a área de transportes. Ele falou, Fabi, tem um cara muito bom aqui que vai te ajudar nas aulas, né? Aí eu falei, não, me manda aí, né? Eu falei, tem uns vídeos bacanas? Tem uns vídeos. Aí ele tava fazendo até uma live no dia. Aí eu, nossa, foi uma live acho que de uma hora quase a live. E ele explicando vários exemplos. Nossa, eu pirei. Eu, assim, me apaixonei. Eu falei, não, vou acompanhar ele. Então, até os vídeos da última aula eu coloquei vários vídeos só dele, explicando sobre os indicadores, né, de eficiência. Se você pegar depois lá no fórum, lá no Moral de Aviso, você vê os slides e vai estar os vídeos dele. Eu até compartilhei com vocês lá da sala. Ah, que bacana. Pô, Essa, mas essa obrigado pelo semana. toque. Não, tranquilo. Essa semana em específico, na verdade até o dia 9 de maio, todos os dias vai ter live dele sobre manutenção. Na verdade, é uma campanha que eles estão fazendo, que é a manutenção solidária, em prol de arrecadar alimentos para pessoas que necessitam, né? Bacana. E é muito aprendizado, assim, de forma gratuita, né? Nossa, e agora o que tem de live nesse ponto voltado para a educação? Nossa, é que eu não consigo participar de todas, né? Ontem teve uma voltado para o futuro da educação, né? Que era tava na hora do expediente, eu tava lá escutando, aí eu tava escutando, ia ter uma reunião logo em seguida, eu tentando escutar a live e a reunião rolando. Mas nossa, é tipo muita live boa, muitas pessoas legais, assim, eu tô tentando acompanhar todas. À noite, para mim, é mais difícil de acompanhar, porque aí eu já tô em aula, mas assim, eu tento acompanhar todas possíveis, mas legal. Obrigada, Jean, pelo toque aí. E você faz o que, Jean, na manutenção que você trabalha na área? Na verdade, professor, eu entrei de gaiato na manutenção. Eu sempre trabalhei na área de logística e controle de qualidade. Aí aconteceu um imprevisto, eu fui desligado da última empresa que eu estava trabalhando e eu aceitei um desafio para trabalhar na parte administrativa da manutenção. Era estágio na época. Aí aconteceu de mim conseguir um emprego fofo. Eu fui avisar a minha demissão, ia pedir minha demissão, no caso, né? Meu desligamento de contrato, meu chefe, meu gestor da área falou: não, você não vai embora, não. Aí a gente negociou o salário e eu acabei sendo efetivado. Hoje eu faço a parte da supervisão
da área da manutenção industrial. É uma empresa voltada para metalúrgica e assim, eu entrei sem conhecer nada. Na verdade, todos os dias, gente, é um aprendizado, é uma rotina diferente. Eu fiz o curso de PCM, de Planejamento e Controle de Manutenção, com a Ingeteles em 2019, no ano passado. E hoje eu faço a gestão. Lá trabalha comigo 4 operadores, tem um mecânico manutenção, tem um eletricista, ele tem um pouco de conhecimento de eletrônica, ele tem um serralheiro e tem um ferramenteiro. E lá a gente montou meio que uma equipe multidisciplinar, a gente troca bastante conhecimento. Então a gente montou um departamento forte e estamos seguindo na área da manutenção. Já evoluímos bastante. Antigamente a gente não tinha nenhum tipo de relatório lá na manutenção e a gente não conseguia, eles não conseguiam provar para a diretoria o quanto a manutenção trabalhava, o quanto a manutenção era importante para a empresa. E Nossa. através de análise de dados, implantamento de ordem de serviço, não tinha ordem de serviço, não tinha gestão de custo, eles não tinham controle o quanto a manutenção gastava, e isso eu consegui colocar. Na verdade, não tive um investimento de sistema, foi tudo pelo Excel, onde hoje eu tenho um relatório de disponibilidade de máquina, tenho um relatório de TPF, né, de máquina, tenho custo por máquina, tenho a curva ABC de máquina. Então, aos poucos, a gente está treinando para chegar a um padrão legal, né? Muito bom, muito legal. É esse tipo de controle que você tem. Nossa, então você tem a empresa toda na palma da sua mão. Isso é Então, bom. aí isso tem 2 anos que eu tô lá, né? Aí, pegando firme mesmo, tem 1 ano. E se eu comparar a manutenção de um ano passado para esse ano, a gente já evoluiu bastante. É que a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha. Mas é assim A gente vai mesmo. pegar uma máquina, vamos fazer o FEMEA de uma máquina. Ah, o FEMEA dá muito trabalho. Tá, mas vamos fazer esse mês só dessa máquina. Nossa, vocês estão E fazendo vamos FEMEA também? Até o FEMEA vocês estão aos fazendo? poucos. Nossa, A gente conseguiu fazer. Mas o FEMEA, vocês não têm um setor de engenharia que quando fez a aquisição da máquina não fez o FEMEA? Isso é um sonho, professora. Isso é um sonho. Aliás, Nossa eu senhora. sou registrado no departamento da engenharia industrial. O meu gerente ele é engenheiro, porém é uma empresa que só visava lucro, uma empresa familiar pequena que só visava lucro, não tinha tanta importância. As máquinas é tudo de 1900 e bolinha, não tem nem documentação das máquinas. A gente está fazendo do zero. Imagina você pegar um Nossa. negócio do zero e criando. Vocês têm ISO, Tá sendo uma TS? experiência legal. Não, a ISO a gente não tem. Na verdade, não somos certificados. Já foi um tempo e Hum, estamos trabalhando para certificação. Mas para bom. isso tem bastante espaço ainda. Tem, nossa, mas vocês já estão fazendo o trabalho certo, vocês já estão fazendo o trabalho bem correto, isso é legal, né? Porque se você já está fazendo toda essa documentação do equipamento, nossa, você vai ter um controle excelente. Nossa, quando terminar isso, você vai ficar, ó, tomara a Deus. Vocês não têm nenhum sistema que é voltado para manutenção que auxilie vocês com essa documentação, Não, não, né? não, na verdade eu estou montando a ficha, estou montando a gente está fazendo a máquina por máquina. Por causa que, devido às máquinas serem muito antigas, infelizmente a gente hoje tem muita corretiva não programada, que acontece de hora Sim. que a gente tem que apagar incêndio. E realmente a gente tem bastante isso, tem isso ainda, porém diminuiu 20% do ano passado. Parece ser um número pequeno, mas se você colocar num dia já é bastante coisa. Oh, legal, gostei, Jean. A gente está fazendo, nessas 3 máquinas que a gente concluiu, a gente está na quarta.
A gente montou a ficha de máquina, não tinha ficha de máquina. Eu tenho uma prensa. Para fazer uma manutenção na prensa, que tipo de ferramenta eu vou precisar fazer? Na ficha de máquina tem todas as ferramentas que é necessário para fazer aquele tipo de manutenção. Se eu entrar no CPF da máquina lá, quais foram as últimas manutenções? Lá, no próprio Excel, eu já posso emitir um relatório imprimido das últimas manutenções. Eu posso também Legal. conseguir quais são as máquinas que me deram os mais gastos nos últimos 3 meses. Ela aponta lá todas as máquinas. Então, eu montei meio que um dashboard, né? Uhum. E a informação que a gente precisa, a gente tá encontrando de uma forma mais rápida e precisa, né? Caramba, parabéns, ó. Muito bom, excelente. Ó, já dá para você daqui a pouco pensar em abrir uma empresa voltada para isso, viu? Isso, Sério? na verdade, eu estou me formando agora em administração, pretendo fazer uma pós aí, ou outra faculdade na área ou de engenharia ou de automação, para futuramente prestar consultoria. Essa é a ideia. Putz, engenharia é ótimo. O ruim da engenharia é que são 5 anos. Automação, é. Olha, assim, eu sou suspeita para falar, né? Por você trabalhar na área de engenharia, muitas empresas podem até torcer o nariz para você se você não trabalhar, não tiver no seu currículo a engenharia, né? Sim, Porque sim. assim, vou te falar a verdade, tem um preconceito muito grande dentro da área. Se você Sim, entrar lá com um diploma de administrador, principalmente com engenheiros, eles não vão te ouvir, né? Se sim, você sim. for entrar como consultor, eles nem vão dar bola para você. Agora, se você tiver um currículo, no seu currículo tiver lá que você é formado em engenharia, né? Aí o pessoal vai parar para te ouvir, né? Porque É tem diferente. preconceito, muito preconceito. O engenheiro tem muito preconceito na área. Então, eu tô te falando isso assim, na real. Então, se você for querer realmente entrar de cabeça com uma consultoria, faz engenharia. E aí depois você se especializa, né? Mas faculdade, pós-graduação, não gasta seu dinheiro com pós, não. Faz especialização, uma capacitação dentro da área que você está atuando. A automação, voltado para a indústria 4.0, 5.0, que seja voltado para esse tipo de especialização. Pós-graduação, né, mestrado, essas coisas, vou ser sincera para você, só se você for entrar para a área da educação. Aí é Acadêmica, né? necessário, entendeu? Agora, se não for, não gasta seu dinheiro com mestrado nem pós-graduação, não, porque é só para quem for trabalhar na área da educação mesmo, né? Se for, gasta seu O, dinheiro com algo voltado tipo para equipamentos que são de última geração, faz um curso voltado para esses equipamentos, para você ter mais conhecimento, para agregar mais. Mas não gasta dinheiro com pós. Pós é um ano, é um dinheiro que tipo assim é jogado fora e no seu currículo poucos vão olhar para isso, Entendi. tá? Na verdade, o gerente, ele já pediu várias vezes para me trancar de administração e comecei engenharia. Só Eu que na época, falaria isso quando eu também. entrei, na época eu estava no Eu meu segundo ano de administração. Eu falei, meu, só falta mais um ano e meio. Não, vou terminar a administração. Enquanto isso, vou fazendo alguns cursos técnicos, né? Até então eu é, tô fazendo. Que assim, a gente trabalha no chão de fábrica, a gente é meio que. Como eu sou de administração, o pessoal até da manutenção tenta manipular já. Aconteceu isso e isso, demorei isso e isso. E sim. assim, eu não tenho a informação na prática, então eu tô correndo atrás. Eu iniciei no Senai o curso de auxiliar de mecânico de manutenção. Para quê? Para pegar esses gargalos, ver durabilidade de material, como é Bom. que abre o motor, como é que abre o redutor. Então, isso eu vou aprender, não que eu vou meter a mão na massa, mas se alguém vir sabonetar, eu falar, opa, não é assim que funciona, até eu me formar na área, né? É Então, isso aí, vou Gea. Muito terminar no bem. mecânico.
tenho intenção em fazer eletricidade básica, eletrônica básica, cursinhos rápidos no Senai, Muito mais bom. voltado à minha área, né? Isso é excelente. Faz isso, começa do básico e vai aumentando depois a especialização. É bom você ter conhecimento de tudo, né? Porque se você for trabalhar nessa área, e essa área é uma área, isso, gente, é falando para todo mundo, tá? A manutenção em si é uma área que vai crescer muito, porque assim, a parte de robotização depende de manutenção, que nem aqui o Matheus colocou aqui uma pergunta, né? Referente a TPM, essa falhas, erros, desperdícios aí, voltados para a manutenção 4.0. Isso que o Jean está explicando até já está dentro, que essas documentações são importantes, esses treinamentos, essas capacitações, porque voltado realmente para especializar o, os colaboradores dentro da indústria. Então, é só. Então, assim, é importante a manutenção hoje em dia, que nem eu já está explicando, como ele deu um exemplo da empresa dele. Cara, se não tiver essa documentação em dia, ele não vai saber de tempos, ele não vai saber a última manutenção que foi realizada, o que que mexeu naquele equipamento. Ele tem um controle enorme que é dentro que tem as fichas que ele montou. Então, esse histórico, essa rastreabilidade, ele sabe a garantia de cada peça, né? Quanto tempo aquela peça vai durar naquela máquina? Troquei essa peça aqui hoje, daqui a 5 anos vou ter que trocar de novo, né? São coisas que são importantes, essas fichas, né? Hoje em dia tem Jean, tô até te dando um toque, porque assim, eu acho que a sua empresa ela é pequena, então para gastar um desenvolvimento de um software que é voltado para manutenção, eu acho que não dá para investir. Mas o que você já está fazendo, que é a FEMEA, essas fichas, esse controle no Excel, nossa, dashboard, meu, excelente, você está de parabéns. Não tem um sistema, vamos caçar com outro. É assim que tem que fazer. Você já está se virando. Você já entrou numa adaptação, não tem isso, eu vou fazer isso. Então você, ao mesmo tempo que você está se capacitando, você está tendo uma habilidade, um conhecimento que você pode pôr no teu currículo tranquilo, né? Mas é aquilo que eu te falei. Nessa área tem preconceito. Você vai ter que fazer engenharia, você vai ter que fazer, né? Porque todo mundo vai te trollar, todo mundo vai querer te trollar, né? E isso acontece mesmo. Isso eu falo pra você que Nessa, acontece e eu já vi acontecer e é chato quando isso acontece. Muito chato. nessa parte de manutenção, a gente tem que ter muito controle em documentação em específico. Sim, Eu tive um caso essa semana que vale a pena compartilhar. Antes de fazer administração, eu fiz a minha formação em técnico de segurança do trabalho. Então, eu trouxe uma bagagem já para manutenção. Quando eu entrei, certo. eu vi prensa sem proteção, eu vi ponte rolante funcionando sem histórico de manutenção, sem RT, sem saber se o cabo foi trocado, se tinha garantia do cabo, qual que era, da onde aquele cabo veio, quando que foi, não tinha nada. E em novembro do ano passado, eu consegui a aprovação de trazer um pessoal de fora para fazer a manutenção em todas as talhas e nas pontes rolantes que a gente tem hoje. E nisso foi trocado cabo, guarda e garantia, foi trocado, foi feita a manutenção dos painéis, das botoeiras, tudo completo. RT peguei a RT do engenheiro de cada serviço prestado. Nessa última semana, do nada, escuta um barulho. Pô, caiu, estourou na verdade estourou um cabo. E uma bobina de 300 quilos caiu do lado do pé do operador. Tipo, foi coisa de um palmo. Foi Aí Deus. o dono da firma desceu e falou: Jean, e se pega o pé do cara? Eu falei: a gente vai pra delegacia, É, a pessoa, acidente de trabalho. Perde o pé, a gente né? vai. Perde o O pé pé. já era. Já Falei: era. primeiro a gente ia pra delegacia, eu ia explicar, porque teve um engenheiro que liberou a máquina, estava dentro do nosso prazo, a gente estava bem documentado. Isso serviu de exemplo para mostrar o que ele está investindo na manutenção.
Sim. Se ele não tivesse liberado uma grana em novembro, a gente está correndo um risco desse profissional perder o pé e a gente acabar sendo processado, a empresa poderia ser fechada e tudo mais. Mas Nossa, foi. meu, que. E assim, ainda bem que vocês tinham uma documentação, um histórico, né, uma rastreabilidade que pudesse comprovar isso. É isso que o TPM, até essa parte da manutenção preventiva, corretiva, tudo que envolve a manutenção produtiva de uma empresa, é o que ela pede, a documentação. A documentação é importantíssima. Você tem que ter histórico, né? E é válido para qualquer tipo de ferramenta, né? Qualquer tipo de ferramenta, o documental é importante que você tenha uma rastreabilidade, o que você falou, o que que você fez, o que você conversou, com quem você mandou fazer, quem você mandou operar. Então, documental é uma rastreabilidade, você precisa ter isso em qualquer tipo de setor administrativo que você for administrar, você precisa ter documento, né? E é excelente isso que você está ensinando até para a galera que está vendo como é que é na prática, para eles terem uma ideia dessa importância. Cara, Jean, acho que foi Deus que te É, colocou hoje em sala hoje para você dar esse exemplo para gente. Obrigado por ter participado, hein? isso, Ó, o eu que Matheus tá. agradeço. Ó, Jean, aproveitando que você está aqui, ó, o Matheus está perguntando aqui, ó. Ô, Matheus, desculpa aí a demora, tá? Que assim é legal conversar com pessoas que têm essa experiência para poder trazer essa vivência para vocês terem pelo menos um pouquinho de conhecimento, é bem bacana. E aí ele perguntou aqui, né, sobre essa parte da indústria 4.0, né, mais voltado para manutenção 4.0, né? E aí ele queria saber como é que a TPM é utilizada nos dias de hoje. No caso, na sua empresa, você aplica a TPM sem saber, né? E se essa área é um nicho que pode crescer, no meu ver, é um nicho que pode crescer muito por causa da automação, né? A parte da robotização e vai depender sempre de pessoas que trabalham na área de manutenção, uma área que nunca vai cair, dependendo da especialização. Se você puder até dar um exemplo para o Matheus na sua área, para ele poder ter uma ideia. Tem um caso bacana também semana passada. Lá a gente trabalha com a perfilação de telha. Qual que é o processo? Vem a bobina para a gente, já vem na largura da nossa perfiladeira e a bobina, a gente tem um desbobinador, tem um motor que trabalha com o torque junto com a máquina e ela vai desbobinando, passa na perfiladeira e na perfiladeira ela tem uns roletes que, na verdade, traduzindo pro pessoal que não conhece da área, é um molde. Faz o molde dessas telhas galvanizadas. Certo, E, certo. E como é que a gente faz para fazer um pedido? Hoje o cliente escolhe o tamanho que ele quer, a gente personaliza, deixa o tamanho personalizado e a gente programa no CLP. Como é que funciona? Eu coloco no meu CLP a metragem que eu quero da telha e a quantidade. E nisso, na perfiladeira, eu tenho um encoder. Qual que é o papel do encoder? O encoder, ele faz a medição da telha. Quando chega na medida que a gente registrou lá no CLP, a máquina para, a guilhotina desce e efetua o corte. Isso certo. é o funcionamento de uma máquina. Eu tive um problema nesse encoder. Eu só precisava substituir por um novo. Como ele era um encoder de 1900 e bolinha, não tinha nenhuma máquina, nenhuma informação registrada sobre ele, eu tive que chamar duas empresas para vir me fazer o orçamento. Uma empresa veio e me passou o orçamento de R$ 30.000. O que essa empresa quis fazer? A indústria 4.0. Essa empresa quis colocar um sistema, que na verdade seria um computador automatizado, um encoder já automatizado com um computador, que ele ia jogar informação para a nuvem e o carinha do PCP e o da manutenção ia ter informação
já no computador dele de quantas telhas o operador está produzindo, qual que é a metragem da telha, se está tendo, como é que fala? Se algum rolamento for danificar, ele já joga no meu computador qual que é o rolamento, qual que é o código do rolamento. Ele ia fazer, na verdade, esse programa que ele queria colocar, já ia me dar toda a parte da manutenção preventiva, já estava toda cadastrada no sistema. Ah, legal. Ele, além de ele vender a peça, ele já ia te implementar também um sistema, o ERP, voltado para manutenção, com todas as informações. Isso. Que E é para o tudo. PCP também. Ah, e o Porque PCP é a parte de programação. Isso, o PCP, qual que é a parte do PCP? Como é que funciona lá hoje? O PCP emite um pedido, o operador vai lá, faz a perfilação da telha e tira o pedido. Aí o operador tem que levar o papel físico lá pro carinha do PCP, pro carinha do PCP registrar. Se o carinha do PCP não registrar, a gente não consegue ter o controle de saída e nem de produção. E já o sistema com encoder lá, computador, como se fosse a indústria 4, a indústria 4.0 É a hoje. indústria 4.0. Já dá a produção isso em tempo real, manutenção em tempo real. Aí eu até mostrei para o meu gerente, eu falei, ó, que bacana esse orçamento que a empresa propôs. Aí eu escutei e falou, já, mas isso é um sonho. 30 mil a gente compra uma máquina nova. Vamos trocar só a Verdade. pecinha e vamos ganhar dinheiro do jeito que dá. É isso Eu falei, aí. Ó, só que tem uma pra... coisa. Tem uma coisa, se você fizer engenharia, depois você pode fazer uma faculdade voltado para desenvolvimento. Você mesmo pode desenvolver esse sistema e colocar na sua empresa. Só que aí, vamos dizer assim, são mais 7 anos de estudo, totalizando, né? Até lá, você vai ter que estudar muita automatização, que até lá a gente vai ter tanta coisa, vai estar mudando, né? A gente, se bobear, a gente não vai estar nem no 4.0, a gente vai estar no 6.0 já, né? Brincando. Conversando com o meu gerente, né? Ele falou, Jean, essas máquinas vêm comigo. Hoje ele tem 63 anos, né? Ele falou, Nossa. essas máquinas vêm comigo da Eucatex. Nisso, quando eu tinha 19 anos, essas máquinas já existiam lá na Eucatex, funcionava desse jeito. Nossa. É, tá Ela, pelo vendo? amor de Deus, não tenho ciúmes. Minhas máquinas duras, viu? Pelo amor de Deus, viu? Legal, É, bacana. E Matheus, ele respondeu para você, né? Porque a área, ela é promissora, né? E você tá vendo que você pode aliar a automatização, né? Ou mesmo aprimoramento da área, que é o que ele fez. Ele aprimorou a área e utiliza recursos antigos com o conhecimento atual que ele tem, né? E para você colocar uma automatização ou mesmo equipar a sua empresa roboticamente, é um investimento alto, que nem ele deu um valor aí, são 30 mil para uma máquina. Quantas máquinas tem na tua empresa? cadastrado a gente tem 140. Vamos multiplicar 30 mil por 140. Aí você já imagina, ô, Matheus, o investimento, né? Que aí, cara, dá o quê? 4 milhões e Pra dar 200 um aí dinheiro. brincando. Então vale a pena investir num funcionário como o Jean e pagar a faculdade dele de engenharia. Aqui ele tá falando que você é político. Assim, tá vendo? Nem me deu emprego ainda, o Matheus tá falando. Mas legal, bacana. Obrigada, hein, Jean? Gente, tem mais alguma Nada. dúvida? Fala pro Matheus aí que Ele tá te escutando. ô, Ele tá te, Matheus, ele tá política te é só escutando. nas horas vagas, hein? Então tá certo, gente. Então eu vou. Já ficou 1h20 aí, ó. Eu torrando a paciência de vocês.
E aí, espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho do conhecimento do Jean, um pouquinho do que eu passei para vocês aí dessa parte do conceito. Se vocês ficarem com Alô? dúvidas, se vocês ficarem com dúvidas Alô? aí, oi, pode falar, o Tem Breno. alguém aí? Tem, Ah, tem, tem um monte de gente. Então, eu acabei falando um palavrão aí sem querer. Você falou? Desculpa. Tá bom, Acho que eu falei então. no início, até a pessoa falou, escreveu lá. Sem problemas, fica tranquilo, Breno. Percebi agora. Então, gente, aí, se vocês ficarem com alguma dúvida do material, vocês podem dar uma lidinha lá. Se vocês ficarem com dúvida do vídeo, né, vocês podem me mandar uma pergunta aí no privado, no Hangouts, ou mesmo lá no EAD. E aí vou estar auxiliando vocês nas dúvidas aí. Façam as atividades. Se Eu ficarem tive. com dúvida, vocês me perguntem referente às atividades, podem me perguntar também, tá? Eu estou respondendo lá no EAD. Beleza. Na parte de Fala, matemática que eu fiquei com dúvida. matemática, de qual você está falando? Acho que não tempo de bom funcionamento Ah, do você está equipamento, falando. MTBF, Ah, então. Mas MTTF. você estava na última aula, não estava, o Breno? Sim, Você sim. viu, você Tava. viu os. Faz o seguinte, Breno. Pega a questão específica que você está com dúvida, me manda lá no Hangouts, Uhum. lá no privado mesmo, me dá um print, manda lá que eu te auxilio. Que isso Beleza. aí Ô, foi. professora, a gente vai usar só esse aplicativo aqui, né? O outro? Ó, o Hangouts, quando tiver reunião, tipo assim, na próxima quarta, vocês entram lá e eu vou disponibilizar o link lá no Hangouts. E aí vocês entram na hora, que Certo. aí eu crio o link na hora. Tá bom? Beleza, fechou. Então Tá. tá bom. Então fiquem com Deus aí, gente. Boa noite, Jean, obrigado. Matheus, obrigado. Amanda, Pamela, Marci, a Rayane, o Breno, obrigado a todos Obrigado. vocês aí. Espero não ter esquecido Valeu. ninguém. O Anderson saiu, né? Deu uma saidinha, acho que tadinho, ele ficou cansado. E aí, fiquem bem e a gente conversa na próxima semana, tá bom? Tá. Obrigado, hein? De nada, gente. Tchau, tchau, hein? Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau.